Meus irmãos, minhas irmãs, graça e paz a todos da parte de Jesus o Senhor. Amém. Eu quero pedir as orações da igreja pelo nosso irmão presbítero Manuel Ribeiro. Creio que todos, se não todos, a grande maioria sabe o que aconteceu com ele esta semana. Eu estava no trabalho lá do nosso irmão Paulo Sérgio e recebi um telefonema da secretária da igreja dizendo que o presbítero Manuel tinha sido assaltado e que recebera um tiro. Me contou assim, já de pronto. Aqui foi um choque tão grande. Eu saí correndo, fui para o hospital Roberto Santos. Ele já tinha sido internado, estava sendo socorrido, e a cirurgia já tinha se iniciado. Encontrei ali um dos filhos do casal, e ficamos ali naquela expectativa, em oração, até que chegou um médico, conversou com a gente, explicou qual era a situação, e que, de fato, ele tinha recebido o tiro, tinha perfurado parte do pulmão e do fígado, tinha acertado também o diafragma, mas que ele não corria risco de morrer. E ficamos naquela expectativa. Eu deixei também depois os filhos que tinham chegado, que estavam lá, o Roberval também estava lá, e eu fui para a casa de Dona Linda para dar um suporte espiritual. Lá também estava o pastor Edésio. Ficamos nessa dinâmica de apoio e de ajuda, até que tudo ficou bem. A doutora Idalina também estava lá, irmãos outros passaram a ligar e chegar junto com a família. Ele foi transferido para a UTI do Hospital da Bahia. Estive com ele ontem à noite e ele está bem, graças a Deus. E, inclusive, brincando com a gente, aqueles negócios dele de mato-faia, de não sei o quê. E está muito bem, ainda sente dores quando respira, naturalmente, e tudo, mas ele está se recuperando, está bem. Louvado seja o Senhor. Na descrição, inclusive por radiografia, é milagre de Deus, né? No lugar onde a bala se alojou, bem próximo mesmo, coisa de milímetros da aorta. É um milagre de Deus mesmo, uma coisa do Senhor. Ninguém sabe ainda quem foi o autor disso, mas a polícia está empenhada por descobrir, até porque os que socorreram nosso irmão eram policiais daquela área, e vendo que ele era um policial reformado, tomaram aquilo como algo familiar, bem pessoal, e eles estão empenhados em descobrir. Pelo menos o que já tem suspeita é de que não foi um assalto, porque o perfil não foi de um assalto, não é? Não havia intenção nenhuma de roubar nada, não era isso, era tipo uma execução. A pessoa se aproximou com frieza, apontou a arma e atirou, depois viu, acho que não era a pessoa que eles estavam destinadas, e foi um tiro só, né? Ele poderia ter descarregado a arma. Em tudo dai graças, diz a palavra do Senhor. Mas vamos orar pela recuperação do nosso irmão, orar pela família dele, orar por cada um de nós, porque vivemos um tempo muito difícil, muito complicado. Eu até em oração falei lá com os meus irmãos que, ao que parece, há um espírito de morte que ronda as nossas cidades, não é? Sangue na boca, nos olhos, mas o povo de Deus precisa estar sempre em oração, não é? Como diz a palavra do Senhor. Então, ore por isso, lembre-se de orar. Que Deus seja louvado em tudo. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor.
Na carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, a segunda carta, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4. De 1 a 5, acompanhe o que diz a Escritura. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, porque haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Amém, Senhor Jesus. Irmãos, estas são palavras proféticas. Notem que no capítulo 3, se você der uma olhada, se não fechou ainda a sua Bíblia, o apóstolo fala sobre as últimas coisas, os tempos do fim. Vejam o que é que diz o capítulo 3, verso 1. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E então ele discorre o perfil do nosso tempo. E do verso 10 em diante, em função disso, ele fala que a igreja, que é coluna e baluarte da verdade, deve permanecer firme por causa dessas questões. E aí que entra o capítulo 4, essa porção que eu li, quando ele fala ainda sobre nesse contexto, sobre a pregação do Evangelho e a prática da evangelização. Mas eu quero destacar algumas coisas aqui para repartir com vocês. Notem o seguinte, eu vou começar com não um erro de tradução, mas de uma escolha não tão feliz. Como você sabe, e vou abrir bem a boca para falar isso, nós não podemos atribuir erro à Bíblia como revelação, porque a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada, revelada para nós. Não temos como atribuir, ainda que seja um tio, uma vírgula, um ponto de erro à revelação, porque ela é perfeita. Salmo 19 diz que a lei do Senhor é perfeita. No entanto, as traduções para a nossa língua e para outras línguas, elas passam por alguns processos. E que nesses processos, algumas palavras escolhidas, algumas expressões, nem sempre trazem a melhor palavra ou expressam com total fidelidade àquele conteúdo. Eu vou explicar isso para você não ficar com dúvida. Por favor, não deixe ninguém sair daí, Edmilson. Algumas expressões gregas e hebraicas não têm
uma mesma palavra correspondente na nossa língua. Então o tradutor, ele procura uma palavra que seja mais próxima, para nos dar a ideia do que aquele conteúdo está querendo nos transmitir. Algumas frases inteiras trazem dificuldade para a interpretação por não ter palavras correspondentes na nossa língua para expressar com fidelidade aquela expressão. Este texto é um dos que os comentaristas, exegetas, encontraram certas dificuldades. E a tradução, que para nós traz cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Algumas traduções mais antigas não trazem a palavra coceira, trazem a palavra comichão. Podem pesquisar em Bíblias mais antigas, ou na versão corrigida de Almeida mesmo, traz comichão e não coceira. Porque essas palavras não têm a mesma semântica e trazem sentidos diferentes. Deixe-me explicar isso melhor. Eu ouvi, por exemplo, um comentarista, e tem um livro dele de exegese, de hermenêutica, falando sobre isso. E ele traz a seguinte interpretação, notem a diferença. Ele diz que sentir coceira nos ouvidos é uma das coisas mais agradáveis que tem. Oh, que coisa boa é aquela coçada no ouvido, e pegar aquele cotonete, e a gente começa a coçar, e começa a coçar a garganta, e a gente... Você sabe o que é isso? Não é verdade? E a interpretação que ele deu é que, no final dos tempos, muitos cercarão dos seus próprios mestres, e as doutrinas, as verdades espirituais, segundo o entendimento de cada um, trará prazer para o seu próprio benefício, que é o que, no entendimento dele, seria as pessoas que vivem para o seu próprio ventre, para satisfazer as suas próprias vontades, segundo as suas cobiças. Então, justificaria, de fato, esse prazer que a pessoa tem ao sentir uma coceira no ouvido. Comichão, a ideia de comichão, é a ideia de incômodo. De quando a pessoa está incomodado e não pode ouvir ou sentir alguma coisa. Talvez mais ligado a um apito que não passa, que não cessa, de um incômodo que traz uma tortura para a pessoa, seja através de uma dor de ouvido, de um zumbido que não passa, comichão é nesse sentido. E aí, a justificativa, nesse caso, nessa linha de interpretação, seria de fato o que ele diz aqui, e não suportarão a sã doutrina. Nesse caso, aí não há como aplicar uma coisa gostosa e tão boa ao não suportarão. Então, são duas linhas de interpretação, por causa de uma palavra traduzida onde não há um equivalente na nossa língua. Deixe-me dar um outro exemplo, para você entender o que estou falando. Não é que seja erro, é que, pela tradução, a forma como foi colocada pode dar uma outra interpretação. A pessoa tem que recorrer à exegese correta. A gente tem que ir à fonte para tomar esse entendimento. Deixe-me dar um outro exemplo para você. Eu já falei várias vezes sobre o Salmo 116. É um exemplo clássico. Na nossa tradução de João Ferreira de Almeida, versão atualizada,
está dito assim, que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Está aí, na sua Bíblia, na minha Bíblia. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Não tem nada de errado com isso. É que a palavra que foi escolhida nos leva a uma outra compreensão, o preciosa. E você vai ouvir comentaristas, pregadores, tomando desse texto e colocando num outro sentido que não tem nada a ver com o que o texto em hebraico quer traduzir. Deixe-me explicar. Eu já ouvi muitas vezes o pregador, especialmente em momentos de sepultamento, de consolo, usar essa expressão e dizer assim: ora, é preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Ou seja, Deus se alegra, é uma bênção para Deus, é precioso para Deus quando morre um crente, porque Ele o recebe na sua glória e tal. Deus se alegra. Se Deus se alegra tanto com a morte dos seus santos, não devemos nós, então, ficar tão chocados, tão adoecidos, tão entristecidos, se isso alegra tanto o coração de Deus. Não é isso que o texto está dizendo. Não é essa a interpretação. A palavra que foi escolhida no português para traduzir o que está no hebraico não é nesse sentido. Preciosa é no sentido de muito cara. É muito caro para Deus quando morre um santo. Deus sofre quando um dos seus santos parte. Porque Deus não nos criou para morrer. E a morte, mesmo a morte dos seus santos, é ainda salário do pecado. Não poderia Deus se alegrar com isso. É nesse sentido que é preciosa, de caro demais para Deus. Quando Jesus chorou lá diante do túmulo de Lázaro, não era por causa da incredulidade dos judeus, não era nada disso. Foi diante do quadro da morte, que é chocante, que não é esse o plano original de Deus mesmo. Então eu fechei aqui esse parênteses. Então não é que a Bíblia esteja errada. Quem está errado é quem interpreta a Bíblia sem conhecer a língua original, o sentido em que o autor quis dizer. Então não tem nada de errado no texto, nem no sentido do texto, e sim na forma como se interpreta. Então, às vezes, a palavra não dá aquela ideia perfeita. A gente tem que entender o contexto para não criar problemas. Então, notem vocês, vou reler o texto e vejam qual é o sentido. Paulo está falando, notem, todo o texto do capítulo 3, entrando no capítulo 4, falando sobre os problemas, as investidas de Satanás, as estratégias malignas no final dos tempos para enganar os crentes, principalmente usando a palavra, distorcendo a palavra, usando falsos mestres para desviar o povo de Deus do caminho. É esse o contexto, está muito claro aqui. No capítulo 3, versos 14 a 17, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Veja que o contexto é a palavra, o ensino, a correção, a doutrina certa, para livrar dos laços de Satanás no final dos tempos. E aí entra o texto que eu li. Vejam: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Insista. Quer seja oportuno, quer não. Não perca tempo. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. E aí vem a razão disso, dessa pressa,
porque haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo suas próprias cobiças, seus professores particulares, seus gurus, seus próprios guias, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Até aqui. É uma palavra profética, e que aconteceu no primeiro século, em uma medida, e será o padrão no final dos tempos, que é o tempo em que nós vivemos. Vou aplicar essa palavra falando desses dois momentos, no primeiro século e nos nossos dias. No primeiro século, houve, dentre vários Césares, vários governantes de Roma, pelo menos 3 que são inesquecíveis. Primeiro, Nero, que era louco, barbarizou, arrasou, dizimou muitos crentes. A história conta das barbaridades na vida pessoal, familiar, no império, e a própria história secular conta o que isso representou para a comunidade cristã. Foi a primeira metade, o primeiro ciclo do primeiro século. Houve um mandato, se eu posso chamar assim, rápido, curto, mas emblemático também, de um imperador chamado Cláudio, o Cláudio César, cuja marca era o cinismo, de ridicularizar, de se alegrar, de fazer festa com a desgraça alheia e eximir-se da responsabilidade, ao contrário de Nero, que assumia e assinava. Cláudio dissimulava. E depois veio um imperador chamado Domiciano. Domiciano foi um dos imperadores mais cruéis que Roma já teve, que perseguiu, que machucou, que maltratou a igreja. É nesse contexto que Paulo escreve aos Coríntios e diz que ninguém podia abrir a boca e dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito de Deus. Ninguém teria autoridade, coragem de abrir a boca publicamente e declarar-se seguidor de Jesus, se não estivesse cheio do Espírito Santo. A razão é muito simples. Era assinar um atestado de óbito. Era abrir a boca e declarar-se mártir. Porque ou César ou Cristo, ou a doutrina de Roma ou o cristianismo, que não podiam ser conciliados. E foi nesse tempo que o sangue dos mártires lavou as ruas de Roma, das arenas, em vielas, por causa do nome precioso de Jesus Cristo. Muitos fugiram, muitos negaram a fé, mas muitos morreram pelo nome do Senhor.
não se podia falar abertamente sobre Jesus Cristo. Estamos em 2013, século 21. Não há um imperador como Nero, como Cláudio, como Domiciano ou Domiciano II. Imperadores que em todo o tempo massacraram a igreja. Nem há um outro como Constantino, que declarou-se cristão tempos depois, alguns séculos depois. Declarou-se cristão, declarou o cristianismo, a religião oficial do império, mas era só de fachada, era um cristianismo nominal, apenas instituído, mas sem implicações morais. Como o catolicismo foi e para muitos continua sendo em nossa nação e em várias nações do mundo. Apenas uma religião oficial, sem que as pessoas tenham qualquer envolvimento. Nos nossos dias, as coisas estão caminhando para uma perseguição, assim como a perseguição de Roma. Não mais com espadas, escudo, lança, guilhotina, gente arrastada por cavalos até morrer, cerradas ao meio. Não há mais espaço para covas de leões, de jacarés. Não é esse tipo de perseguição, mas é uma perseguição ideológica, filosófica, através de leis para barrar a caminhada da igreja, para fechar a boca da igreja. Chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, porque estarão cercados de outras doutrinas, segundo as suas conveniências, segundo os seus mestres. É o que profetiza o apóstolo Paulo. Mas a doutrina sã, essa não será suportável, como nós já estamos experimentando e vivenciando. Pregar o Evangelho, como está na Escritura, já dá um comichão nos ouvidos das pessoas que não querem ouvir, mesmo as evangélicas. Se você chegar nos grandes campos evangélicos, você vai encontrar, por exemplo, uma comunidade evangélica cristã, dita apaixonada pelo Senhor, pelas coisas espirituais, mas são pessoas que jamais ouvem dos púlpitos de suas igrejas qualquer mensagem relativa a pecado, a abandono de pecado, a confissão de pecado, a renúncia, a quebrantamento, a humilhação, a humildade, a carregar cruz. Não faz sentido para essa geração, para esse movimento mundial que cresce, que se espraia por todos os lugares. Falar sobre isso é ir na contramão do grande volume de doutrinas que cerca a nossa geração. A sã doutrina que a Escritura nos apresenta é aquela que tem exigências morais, onde pecado é pecado, e Deus pune, e Deus chama a ordem, e Deus aponta o caminho da santidade. E essa sã doutrina, não é mais aceita por essa geração. E as coisas estão se complicando. Poucas semanas atrás, eu creio que grande parte aqui viu, ouviu ou leu, mas teve eu tenho o recorte de jornal desse episódio. Uma irmã de uma igreja pentecostal, num caixa de um estabelecimento, percebeu que a pessoa que estava passando os objetos no caixa era do candomblé ou de algum movimento afro, né? Das religiões afro. E essa irmã apenas disse: olha, quero dizer que Jesus te ama e Ele quer te salvar. E essa pessoa ficou revoltada com isso. E julgou isso ser uma ação preconceituosa, de intolerância religiosa,
e bradou com a moça, ali mesmo no caixa. A moça saiu atrás, justificando, dizendo que era uma forma de evangelizar, porque cria que ele precisava ter um encontro com o Senhor. A coisa foi só se complicando, isso foi parar nos tribunais, com um grande número de pessoas ligadas ao candomblé, todas vestidas de branco, pressionando por causa da intolerância religiosa que cada vez ganha adeptos e força. Qualquer palavra pode ser tirada ou tomada como sendo um assédio, como sendo um assinte, como sendo uma agressão religiosa. Aqui na igreja nós temos um casal querido que passou por isso. Está aqui nessa manhã. A pessoa fez uma saudação, falou de Jesus, e aqui no Pelourinho, e recebeu a mesma retaliação, teve que ir para os tribunais e deu trabalho, foi uma complicação, vocês não têm ideia. Os pastores estão medindo as palavras, procurando as melhores palavras para evangelizar, os melhores lugares para poder pregar o evangelho, já não há espaço. Ontem tivemos uma reunião muito importante aqui sobre um planejamento, uma programação para ser efetuada durante a Copa das Confederações aqui em Salvador. E existe já por lei, por decreto, uma área delimitada de 2 quilômetros no entorno dessas agremiações, além do qual não se permite abordagens religiosas e evangelizadoras. Eu me lembro que em 1996, nas Olimpíadas de Atlanta, grandes caravanas aqui do Brasil foram para os Estados Unidos para trabalhar durante as Olimpíadas, com panfletos, com livretos, com camisetas, com faixas, vendendo água com a mensagem, fazendo teatro, pantomima, vários movimentos na porta dos ginásios, dos estádios, e fizeram uma grande corrente, um grande trabalho evangelístico. Hoje já não se pode mais. E se vocês não estão notando, não estão percebendo, as portas estão todas se fechando. As coisas estão ficando cada vez mais complicadas. E é exatamente o que profetizou o Senhor Jesus e o apóstolo Paulo, falando sobre as dificuldades da igreja no final dos tempos. Nós precisamos orar mais. Precisamos nos concentrar mais. Buscar mais a Deus como igreja do Senhor, pedindo a Deus as estratégias para sermos crentes no final dos tempos. E mais, ficarmos preparados para as retaliações. E falando sobre isso com uns irmãos, uma irmã querida falou assim: pastor, isso aí é porque o inimigo sabe que pouco tempo lhe resta. Como diz a Escritura no livro do Apocalipse. Como ele será solto por um tempo, antes da grande manifestação do Senhor, e sabe que pouco tempo lhe resta, ele virá com muita fúria, mas ele virá estrategicamente, como diz Paulo aos Tessalonicenses, trazendo ao que ele chamou de a operação do erro, que é usando as filosofias, as ideologias humanas, para nos laçar na nossa própria cobiça. Que a mensagem desta manhã abra os olhos da nossa igreja, de você que está acompanhando pela internet, para que você se santifique mais, busque mais a Deus e esteja esperto e atento, aproveitando cada oportunidade, porque vai chegar um tempo que essas oportunidades serão raras. Que o Senhor tenha misericórdia de nós.